Saudações em Cristo Jesus, meu amigo. Irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu vou falar de uma questão tão simples hoje. Eu vou falar da volta de Cristo. Sabe por que eu vou falar da volta de Cristo? Porque parece-me que falar desse assunto já não faz mais sentido. Aliás, não se fala mais quase na volta de Cristo. Muitos profetas profetizaram que Jesus voltava, tal época, tal data, e isso não aconteceu. E depois disso, essa fé esfriou-se, e o que se fala muito dentro da religião é a prosperidade, você vai ganhar isso, vai alcançar aquilo. Bem, eu quero falar de algo que eu vejo. Infelizmente, eu não posso fazer você sentir, porque o cheiro de alguma coisa você tem que sentir. Eu não posso dizer a beleza disso se você não ver. Então veja bem, eu vejo a volta de Cristo. Eu estou aguardando a volta de Cristo. Isso eu não sei se eu vou alcançar ainda em vida, mas eu vou aguardar, estou aguardando a volta de Cristo. E eu quero dizer para você, meu amigo, que muitas das vezes a pessoa tem vergonha de falar desse assunto. É um assunto que às vezes a gente vê as pessoas até acanhadas de falar. Mas eu quero falar com toda a precisão. Jesus vai voltar. Ele já deu prova que esteve aqui e foi para os céus e foi visto, e a Bíblia diz que ele voltará assim como ele foi. Varões de Galileu que vocês estão olhando, disse Jesus, disse os anjos, esse que vocês viram subir da mesma forma ele voltará. Bem, nos dias de Jesus ali sentado, ali em Mateus 24, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha, naqueles dias os discípulos já sabiam que Jesus iria voltar. E até hoje, quando muitos não sabem, outros não acreditam, e esse é um tema, um assunto que está ficando esquecido. Mas os discípulos há 2000 anos já sabiam que Jesus voltaria. Senhor, quando será a tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? Nós estamos vendo o nosso mundo, que não precisa ser muito inteligente para ver que tudo vai se convergindo para o fim de tudo. Aliás, nós estamos vivendo o Apocalipse, a revelação de tudo. Eu sempre dizia que a democracia tem um fundo estranho, macabro. Se você consultar com mais profundidade, a palavra demo, ligada a outra coisa, vídeo, não sei o que diz lá mais, mas tem alguma coisa a ver com o demônio. Se nós analisar, a democracia é a última esperança de uma humanidade de alcançar um governo estável. E como já se vê, a democracia, antes de terminar, antes de chegar totalmente, já está apodrecendo. Bem, então Jesus fala que vai voltar para cumprir a sua palavra, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Está na oração do Pai Nosso. Então os discípulos perguntam: Senhor, quando será a tua vinda e que sinal haverá? Bem, aí você vai ler a Bíblia. Irmãos, são muitos textos. A Bíblia é repleta de partes que mostram a volta de Cristo em parábola, em citações, em versos e de textos, salmos, falando da volta de Cristo. Bom, mas aqui eu tenho Mateus 24, ainda no versículo 35 a 39, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus falando para os discípulos. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Jesus promete voltar para levar os seus escolhidos. Eis que cedo veio, comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus nos avisa. Eu vou falar sobre uma parábola que está aqui em Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Isso aqui é para o povo religioso, os cristãos, essa coisa toda. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Olha, loucas, pessoas desajuizadas, pessoas nécias, sem entendimento, pessoas que não têm visão. 5 prudentes e 5 loucas. Em outra Bíblia pode encontrar como nécias, tola, essa do gênero.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo uns clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o vosso caso que nos falte a nós e a vós ide aos que vendem, comprai-mas para vós. E tendo elas indo comprá-las, chegando o esposo e as que estiveram preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As virgens loucas, as virgens prudentes. Por que virgens? As virgens, ele está falando, a virgem se prepara para o casamento, se prepara para o noivado. Só que aqui nesse caso, nós temos aqui nessa parábola algo interessante. Cada um tinha uma lâmpada. E nessa lâmpada tinha que haver azeite. O azeite sempre figura o Espírito Santo. O azeite ungia as pessoas era a figura representativa do Espírito Santo, aquele que inunda, aquele que penetra, aquele que alivia. O azeite que as virgens loucas não colocaram representa o mundo religioso que são, ou seja, as virgens, pessoas que são castas, pessoas que sacrificam. A Igreja Católica, 2000 anos, joelhou aos pés da mãe de Jesus buscando a salvação. 2000 anos seguiam as escadarias buscando a salvação da Virgem Maria. Faltou-se o que? A luz da compreensão, do entendimento, porque a Bíblia diz que essas virgens eram virgens, elas tinham lâmpada, elas sacrificavam, mas faltava o azeite. Porque o Espírito de Deus é luz. O Espírito de Deus é o que alinha, é a linha que alinha o entendimento das pessoas. Então essas virgens que são os cristãos hoje, o mundo religioso, que representa. Agora, por que loucas? Porque está faltando o Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo dizendo ali, olha, quando eu fui falar com vocês, irmãos, não pude falar com pessoas espirituais, mas carnais, que vocês têm divisão. Paulo falando de Pedro, até de Paulo, até de João, até de Jesus. Paulo falando naquele tempo. Hoje as igrejas estão nessa condição. Cada um tem uma igreja, cada um tem um templo, cada um tem uma doutrina, cada um tem um ensinamento. Agora a pergunta é, e o Espírito Santo? A Bíblia diz, se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então veja bem, o que está faltando para o mundo religioso? As lâmpadas existem, todo mundo busca Deus, muçulmano, islâmico, católico, cristão, espírita, busca Deus, busca o centro, mas não tem o azeite, porque a Bíblia fala que são loucas. E essas loucas chegavam meia-noite. Por que meia-noite? Fala noite. A noite, a Bíblia, também parabolicamente falando, representa um mundo de trevas. Lá Isaías 60, versículo 1 e 2, assim: eis que as trevas cobrirão os povos da terra, mas sobre ti virão a surgir na luz. Falando de Jesus depois de seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Deus não andam em trevas. Mas quando a Bíblia fala de uma noite, é porque estão vendo uma noite espiritual. E veja bem, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas, e tornando esposos, tosquenejaram, e todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Meia-noite. É parábola. Mas essa meia-noite, e diz que elas dormiram, tosquenejaram. Eu posso ilustrar, como é uma parábola, que esse sono não é um sono literal, mas é um sono espiritual e que também pode se aplicar às pessoas que morrem em Cristo Jesus. Porque as pessoas que morrem esperando a volta de Cristo, é como se fosse aquelas virgens que chegou um tempo, eles dormiram em Cristo. A Bíblia diz que Lázaro dorme, ou seja, as pessoas dormem em Cristo. Mas Jesus chamando para a ressurreição, como está lá em Tessalonicenses, ao som da trombeta de Deus, os que tiveram a sepultura ouvirão a sua voz e ressuscitarão para a vida eterna. Então, meu prezado irmão, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo e sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Né? Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está voltando.
Eu posso dizer para você que tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, mostra que os sinais estão aí mostrando que Jesus está posto. Pode durar 200 anos. Mas para quem viveu mais de 5.000 anos, pode dizer que é as últimas horas. Bom, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um laço. Lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 35, diz que o dia do Senhor virá como um laço sobre todos os moradores que habitam na face da terra. Por que será como um laço? Porque assim como o peixe que não está preocupado com o que está acontecendo lá fora, quando ele assusta, lá vem a rede. Então, meu irmão, eu preciso dizer para você que Jesus está voltando, e que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz anunciar o Evangelho do Reino, e quando esse Evangelho do Reino for pregado em todo mundo, virá o fim. O que nós estamos esperando para que haja o fim do mundo? Quando esse Evangelho for pregado em todo mundo. Eu vejo que a democracia tem um lado bacana. A liberdade de expressão, que nós estamos vendo que isso vai acontecer de alguma certa forma, e me parece, alguma coisa está acontecendo no nosso planeta. Essa busca pela certa democracia, que eu acho isso interessante. Essa democracia, ela tem um problema sério, um fundo macabro, mas ela tem um lado bom, liberdade de expressão. É tudo que eu preciso, que eu desejo, que eu almejo, é para dizer para você que Cristo reina e que Ele está voltando. E eu sei que um dia vai ser proibido pregar o Evangelho. Veja bem, então a Bíblia diz aqui no Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 tem uma mensagem interessante, falando, depois da volta de Cristo, né? Falando dos filhos de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas os mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também espera. Mas, se esperando o que não vemos, com paciência esperamos. A Bíblia fala da ardente expectação, expectativa da criatura, da criação. A Bíblia fala para aqueles que estavam duvidando da ressurreição, o saduceu perguntando, Senhor, a respeito da ressurreição, ele disse, os filhos desse mundo, erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque os filhos vindouros não casarão, não verão casamento, mas serão filhos de Deus, filhos da ressurreição, porque senão Moisés, Deus diria que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se eles estiveram mortos, e Deus de Abraão e Isaac, mas porque Deus é Deus de vivo. Então veja bem, quando a Bíblia fala que a ardente expectativa da criação, o mundo espera a volta de Cristo, seja pelo bem ou seja pelo mal. Todo o universo espera, o espírita, ele espera o homem que vai vir, o Messias, os judeus esperam o Messias, o Islã espera o Messias, o mundo católico, cristão espera o Messias, mas todos estão esperando o Messias. Eu também estou esperando o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Mas aí é que está a questão, irmão. Eu posso dizer categoricamente que na condição que nós estamos, não haverá salvação. A Bíblia diz naquele dia, ainda aqui no livro de Mateus, dizendo que as pessoas, a multidão virão, Jesus dirá, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino está preparado desde a fundação do mundo. E nesse dia muitos correrão, virão para poder ser salvos. E Jesus dirão, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, mas Senhor, quantas vezes nós expulsamos demônio, curamos enfermo, nós pregamos a tua palavra. Apartai de mim, vocês que praticam iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado contra a lei de Deus. A palavra de Deus disse, lá no livro de João, que aquele que desobedece à sua lei, que desobedece à sua palavra, ele desobedece ao Espírito de Deus. Ele contraria Deus. Então, portanto, irmãos, quando nós vemos pessoas debatendo, lutando contra a palavra de Deus, ele está rejeitando, ele está pecando contra o Espírito Santo. Então, nesse caso, nós podemos ver que quando Deus disse, aquele toda alma que pecar, esta morrerá,
Se nós insistirmos em rebelar contra a palavra de Deus, nós seremos reprovados. Porque o Espírito Santo é o que fala nos corações das pessoas através da sua palavra. Se a palavra de Deus nos dá um mandamento, nos dá um ensinamento, e nós desviamos da sua palavra, a Bíblia diz que até aquele que rejeita a sua palavra, até a sua oração é abominável. Então, quando a pessoa diz, eu amo a Deus, e eu sou filho de Deus, e ele continua desobedecendo a palavra de Deus, nós sabemos que essa pessoa será rejeitada. Quando diz a palavra do Senhor, apartar de mim maldito para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, mas Senhor, nós fazemos milagres, curamos enfermos. Irmãos, vamos acordar. A Bíblia fala, levanta do que dorme, desperta entre os mortos. Sabemos que o mundo estão esquecendo dessa mensagem. A mensagem da volta de Cristo. Para que nós possamos estar preparados naquele dia, quando o noivo, ilustrado na parábola das 10 virgens, quando Cristo nas nuvens estiver de descer, como diz a Bíblia, que o som da trombeta ecoar, e que Cristo nas nuvens estiver de descer para o arrebatamento da igreja, nós precisamos estar preparados. Para muitos, ou para a maior parte, para quase todo mundo, vai assustar naquele dia. Senhor, eu não me preparei. Eu não preparei o azeite, eu não estou de acordo, porque nós sabemos que as pessoas hoje ainda não acreditam na palavra de Deus. A Bíblia diz, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar.